queridos e queridas leitoras do Cinepop, meu nome é Renato Marafon, sou editor-chefe do site e hoje eu venho fazer uma crítica muito especial e mágica pra você. É isso mesmo, eu vou falar aqui de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Mas será que o filme é bom? Antes de eu começar essa crítica, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Facebook, para acompanhar aí nossas críticas exclusivas em primeira mão, que eu sempre venho correndo aqui para fazer para você, logo depois que eu assisto os filmes. E marca os amigos aqui embaixo que vão assistir o filme com você, para eles saberem aí mais ou menos o que eu achei do filme e se prepararem para o que tá por vir. A crítica não tem spoilers. A britânica J.K. Rowling é uma das mais amadas escritoras do mundo. Ela mudou toda a cultura pop quando ela lançou o primeiro livro do Harry Potter em 1997. Sim, faz tudo isso já. E a partir daí a gente também teve o universo cinematográfico e o mundo bruxo dela foi assim um fenômeno de público nos cinemas, de venda de livros, e eu acredito que até então era um universo irretocável. A mulher sabe escrever muito bem, ela criou ali um universo conciso, ela sabia exatamente aonde ela ia com os personagens, e a gente teve aí uma das obras que encantou fãs do mundo inteiro e marcou a infância de muita gente, no meu caso a adolescência, porque eu já estava um pouco mais velhinho. Com o término da franquia Harry Potter, após 8 filmes, eles espremeram ali o último livro em 2 filmes, a Warner precisava continuar rentabilizando uma das marcas mais famosas deles, a que tinha dado aí mais dinheiro. A franquia rendeu bilhões nas bilheterias mundiais, então eles decidiram continuar o mundo bruxo, mas adaptar o livrinho Animais Fantásticos, aliás, usar ele como base para criar novos filmes, e chamaram a J.K. Rowling para roteirizar os 5 filmes aí da aventura do Newt Scamander. E aí, você prefere primeiro a boa notícia ou a má notícia? Vou começar com a boa notícia, porque eu odeio falar mal de filme. Eu gostaria de falar bem de todos os filmes aqui. Vale lembrar que essa é a minha crítica, toda crítica é a opinião do crítico, então eu acredito que você tem que ir nos cinemas, tirar suas próprias conclusões. Meu trabalho é só passar aqui a minha opinião, claro, baseado nas minhas expectativas. Não existe crítica imparcial. Crítica imparcial é sinopse, toda crítica é parcial e coloca ali todos os desejos, sabedorias do crítico que a fez. Mas vamos começar pela boa notícia, porque eu gostei muito de um ponto do filme. O filme é um espetáculo visual imersivo, vocês não têm ideia. Até hoje é o filme com os melhores efeitos especiais. Ele traz aí fotografia belíssima, a gente tem sets gigantescos e a maioria das cenas remetem aí à nossa franquia Harry Potter, inclusive indo para alguns lugares conhecidos da franquia, como a majestosa Escola de Magia Hogwarts. É tão bom a gente ver nos cinemas Hogwarts de novo, depois de tantos anos, dá aquela nostalgia de lembrar dos filmes da franquia Harry Potter, e o filme ele consegue trazer ali um espetáculo visual, um deleite. O diretor David Yates, ele acerta em cheio em trazer cenas épicas de ação. Eu achei que esse é o filme com mais ação de toda a franquia, incluindo aí todos os filmes Harry Potter. E o 3D é sensacional, vale muito a pena você ir ver. Fazia tempo que eu não vi um 3D que dava tanta profundidade, então é legal porque tem cenas ali que elas foram pensadas mesmo pro 3D. Então se você for assistir, escolhe uma sala IMAX e 3D. Eles conseguem ali, por exemplo, eles colocam o capô de um carro na frente, lá no fundo a gente vê o nosso protagonista, então dá aquele efeito mesmo, sem contar quando as criaturas voam e tudo mais, eles conseguem fazer aquilo pular da tela como uma magia. São explosões épicas, novos animais fantásticos, truques de magia inéditos, até pra quem conhece todas as magias aí da franquia Harry Potter, e muita correria. É uma aventura sem fim, assim. Eu me senti que misturou um pouco de Harry Potter com A Lenda do Tesouro Perdido, aqueles filmes estrelados pelo Nicolas Cage, porque aqui eles têm uma aventura muito parecida com aquele filme, desvendar mistérios e tudo mais. Bom, meus queridos bruxinhos, mas como nem tudo são flores, a gente tem aí um problema muito grande nessa sequência de Animais Fantásticos e Onde Habitam, de 2016. Enquanto o lado visual do filme é um deleite criado pelo diretor David Yates, não se pode falar o mesmo do roteiro da J.K. Rowling, que é dolorosamente complexo e cansativo.
Como roteirista, a J.K. Rowling é uma ótima escritora de livros. Aqui em Animais Fantásticos 2, ela traz um roteiro esquizofrênico, é um roteiro cheio de personagens necessários. Ela traz ali várias tramas, subtramas que confundem o espectador, que são complexas demais. A maioria delas são desnecessárias. E eu sei que vai ter 5 filmes e o pessoal tá falando, ai, daí que ela deixa pontas soltas. Não é que ela deixa pontas soltas, é que ela coloca histórias ali mal utilizadas, com dezenas de personagens novos que em nenhum momento são necessários para o filme. Então, ela escreveu como se fosse um livro mesmo, que como livro funcionaria, mas como roteiro de filme não funciona tão bem. São muitos detalhes, são muitos diálogos cansativos, são muitos monólogos. A gente tem o monólogo do Johnny Depp no terceiro ato, que apesar de ele dar um show de atuação, cansa muito o espectador. Então a gente vai acompanhando várias tramas diversas ao longo do filme, parece que são vários contos que no final se cruzam, mas isso deixa a gente muito, muito cansado. É um roteiro muito complexo, até mesmo quem é fã dos livros vai se perder ali no que ela tentou passar, e é um filme que ele não tem foco. A gente em nenhum momento sabe exatamente o que ela tá tentando passar com o filme, sobre o que o filme significa, então a gente fica bastante perdido ao longo da trama. Quando você assistir, você vai entender. Então a gente está acompanhando uma história aqui, depois a gente pula para outra história, depois a gente pula para outra, para outra, para outra, para outra, para outra, e aquilo parece um quebra-cabeças que em nenhum momento ele é completado, sempre falta uma pecinha a mais ali. Pra você ter uma ideia, as 2 horas e 14 minutos de projeção, que já é bem longo, parecem 4 horas. A gente conhece mais de 20 personagens novos, a gente acompanha 5 segmentos de histórias diferentes, o que deixa o filme totalmente sem ritmo. Então, apesar de ter uma direção sensacional e atores de primeira linha, o grande problema aqui tá no roteiro da J.K. Rowling, que eu sou apaixonado por ela, mas ela errou a mão aqui. A gente precisava ter um roteirista mais experiente para ter lapidado as ideias dela e ter colocado ali num roteiro mais enxuto que pudesse ser adaptado de uma maneira mais decente para as telonas. Bom, mas em contrapartida nós temos um elenco sensacional. Nós temos o Ed Redmayne voltando como Newt, o protagonista bobão que misteriosamente vive sendo recrutado aí para fazer missões super perigosas e tal, e ele tá sensacional novamente no papel aqui. Ele consegue conquistar os nossos corações. E a gente tem também o Ezra Miller, que ator sensacional, gente, como Credence. Ele vai ter uma reviravolta aí que vai deixar os fãs chocados, então eu achei que ele melhorou muito a atuação dele, ele dá um show de atuação aqui, e ele é um ator de tirar o chapéu, eu sou apaixonado por ele, como ator e como pessoa. O Dan Fogler continua aí como alívio cômico do filme, dei muita risada com o personagem dele, o Jacob, é um dos meus personagens preferidos, mas ele tá um pouco mais sério do que no primeiro filme, ele não tá tão abobadão. E a gente tem a maravilhosa da Alison Sudol, que brilha como a Queenie, mas é uma pena porque a história do casal, que é um dos segmentos do filme, se mostra aí bastante superficial e cansativa, sem contar que a autora, ela esquece alguns eventos do primeiro filme para poder dar sequência aqui no segundo, deixando aí a trama pouco confiável. Afinal, ela esqueceu ali um dos momentos mais importantes do final do primeiro Animais Fantásticos. Temos o Jude Law, sensacional no papel do jovem Dumbledore. É muito legal ver esse personagem retornando aí. Pra quem tá preocupado, a homossexualidade dele e o caso com o Grindelwald, ele é explorado de uma maneira ali bem levemente para evitar polêmicas, então ele deixa meio explícito, mas em nenhum momento ele se aprofunda nisso. E quem rouba a cena, claro, apesar das polêmicas, que ele agrediu a esposa, dos fãs pedirem pra ele sair do filme, é o Johnny Depp. Gente, ele tá sensacional aqui, ele é o vilão, como esse ator consegue mudar de um papel pro outro, fisionomia dele tá totalmente diferente, e ele traz um vilão ali muito complexo, bem assustador, e mais uma vez ele dá um show de atuação e rouba todas as cenas que ele aparece. O único ponto negativo do elenco, na minha opinião, foi a Zoe Kravitz, que traz
traz uma sonolenta e pouco carismática Little Strange. Eu fiquei bem decepcionado com a personagem dela, falaram que ela ia ter aí um destaque grande no segundo filme, e eu achei ela bem sonsa numa história ali que não adicionou muito à trama, mais uma das tramas paralelas de Animais Fantásticos, só o desfecho da história ali que adicionou alguma coisa ao personagem. Tentando dar um passo maior do que a perna, Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald, ele poderia facilmente ser dividido em 3 filmes, para ele não ser tão complexo e cansativo. São muitas histórias ali, o roteiro da J.K. Rowling ficou complexo demais, quando você assistir você vai entender. Então eu acredito que eles quiseram colocar mais e acabaram errando a mão aí no filme. O terceiro ato, que traz um monólogo incansável do personagem Johnny Depp, uma verborragia aí que não acaba mais, só é salvo por uma grande plot twist, uma reviravolta nos momentos finais, que promete dar o tom aí do próximo filme, que especula-se pode ter cenas no Rio de Janeiro. Eu tô muito ansioso, já imagino essa turminha vindo aí pro Rio aprontar todas na magia. Repleto de fanservice, o filme promete agradar aí os fãs mais fiéis da autora, aqueles que leram todos os livros do Harry Potter, sabem de todos os personagens, mas os restos dos meros mortais vão sair do cinema se achando um trouxa por não entender o tanto de história aí que a autora tentou espremer no filme. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, nota 7. Corre assistir, depois comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda com a minha crítica, se você não concorda, mas eu quero saber depois a sua opinião.